startamos e iniciamos as nossas atividades aqui na comunidade Professor Z. Toda segunda-feira, às 10 da manhã, a gente tem um encontro para lá de especial aqui, onde eu compartilho muita coisa, muito conteúdo gratuito com vocês. É um momento para vocês, mas também é um momento muito especial para mim, porque eu me conecto com o Brasil inteiro, com professores incríveis como vocês, e também me faz estudar, professores, me faz estudar muito, porque eu quero sempre entregar o que tem de melhor de conteúdo aqui com vocês. Então, vocês já sabem, vocês estão lá na comunidade Professor Z, que agora, inclusive, tem 2 grupos. Tem o grupo 1, que está com quase 800 professores, e o grupo 2, que nós já temos mais de 100 professores lá. E por que temos 2 grupos? Porque o WhatsApp, eles têm algumas restrições quando começa a ficar perto de 1.000. E aí, para garantir para ninguém, para a gente não perder ninguém nesse caminho, eu já criei o segundo grupo, tá? Então, realmente, conto com vocês para compartilharem o máximo de informações, sempre quando tem as aulas. Esse momento realmente é precioso. Essas aulas depois vão para o YouTube. Também, nesse momento, aproveito para convidar vocês para me seguirem nas minhas redes sociais, especialmente, então, no Instagram. Aqui, inclusive, está o QR Code, mas é Beatriz Bonadiman, é muito fácil, tá? Não tem problema. É muito fácil de vocês me encontrarem. E lá no YouTube está como Gen Z Educação, de geração Z, Gen Z Educação. E por isso que o grupo, a comunidade, a nossa comunidade, se chama Professores Z, os professores das novas gerações. Profs, vamos lá, então, falar desse assunto, que é o assunto do ano, né? Inteligência artificial é o assunto do ano. Então, não vai ter o que a gente fazer, né? Vamos ter que nos qualificar, vamos ter que estudar cada vez mais sobre isso, vamos ter que saber utilizar de diversas formas e de formas estratégicas. E hoje, o nosso primeiro impacto, o nosso primeiro encontro, eu quis trazer para vocês o impacto. Qual vai ser o impacto na educação? Embora, muitas vezes, quando a gente fala a palavra impacto, inconscientemente, nós já temos aquela coisa, vai impactar em algo, então, tu já remete àquela coisa negativa. Mas eu quero falar para vocês que, embora a gente tenha coisas negativas, sim, e que isso é muito triste, sim, a gente tem muita coisa boa da inteligência artificial e que nós temos que aprender a usar. Eu não sei tudo, também estou aprendendo, estou fazendo curso toda hora. Semana passada mesmo participei de um fórum da Universidade de Stanford. Já vou compartilhar, inclusive, já que eu puxei esse assunto, quero falar para vocês que nesse fórum que eu participei, na semana passada, na quarta-feira, da Universidade de Stanford, a preocupação deles é justamente porque os alunos não sabem utilizar muito bem, para ser mais claro para vocês. E aí eles trazem muito o papel do professor em ensinar o aluno a utilizar a inteligência artificial. Olha só, professores. E por que eles estão preocupados com isso, profs? Porque as habilidades e competências que a gente precisa formar os nossos queridos estudantes estão mudando. Né? Eles vão ter que desenvolver cada vez mais habilidades e competências com a questão do digital, com a questão da tecnologia, com a questão da inteligência artificial, certo? Então, vamos lá, professores, vamos ao que interessa. Lembrando que a nossa aula, então, ela vai em torno de 30 minutos, depois a gente abre aqui para discussão, onde a gente discute, vocês compartilham, colocam as suas experiências, suas sugestões. Então, é um momento muito bonito e gostoso, porque a gente conversa entre professores e a gente aprende muito também. Então, as respostas eu dou sempre e converso com vocês no final. Profs, inteligência artificial. Qual o impacto na educação? Vocês já viram essa notícia aqui? Cientistas criam uma ferramenta de inteligência artificial que prevê a morte. Essa notícia eu estou colocando em todas as minhas apresentações, as minhas aulas, porque ela é uma notícia impactante.
para a gente ver o quanto essa ferramenta vai mudar a nossa vida, tá? E os cientistas descobriram algo, eu não vejo como uma coisa extremamente complexa o que eles fizeram, porque é simples. O que eles avaliaram? Eles avaliaram pessoas que estavam em diferentes períodos, sejam elas idosos, digamos assim, né? E também pessoas com algumas doenças, e eles começaram a avaliar os genes dessas pessoas. E eles perceberam que quanto mais próximo da morte, independente se era saudável ou doença, alguns genes se expressavam mais, eles apareciam mais. Eles começavam a se aparecer mais no negócio, né? Numa tela que eles estavam avaliando a frequência genética, né? E aí eles identificaram um padrão, que todos os indivíduos, quando estavam chegando próximo da morte, o que acontecia? Sempre o mesmo padrão. E eles começaram a identificar isso com dados de inteligência artificial, porque são dados inúmeros, né? São milhares de dados, milhares de informações. Então, quando a gente olha para isso, a gente tem que entender realmente que nós estamos na era da inteligência artificial e que ela vai impactar, sim, na nossa vida. Mas eu acredito muito, e eu acredito num mundo onde as pessoas são boas, onde os professores se dedicam cada vez mais para os nossos alunos. E eu acredito muito nisso. Tem coisa ruim? Tem. A gente vê umas atrocidades acontecendo com esse tipo de ferramenta? Sim, tem. Mas eu acredito muito mais no bem, no amor, que as pessoas realmente estão aqui nessa terra para compartilhar o bem, que as pessoas vão usar a inteligência artificial para melhorar a sua vida e da vida das crianças. É nisso que eu acredito. É nisso que eu tenho muita fé, que a grande maioria das pessoas estão aqui para isso. E quando a gente fala de inteligência artificial, profs, a gente está falando de uma tecnologia de propósito geral. O que é uma tecnologia de propósito geral? É aquela que a gente pode utilizar para toda e qualquer coisa, tá? Inclusive diagnóstico de saúde, na educação. Falando nisso, no mês de março, inclusive, olha só, eu falo sobre inteligência artificial e eu vou fazer uma palestra num Congresso Nacional de Neurocirurgia falando sobre o impacto da inteligência artificial na saúde. Né? Então, veja, ela cabe para qualquer coisa. E qual é a diferença? A gente está saber usar ela, se qualificar. E aqui tem a nossa amada amiga Luzia. Quem não acessou ela, quem não tem o contato dela, por favor, leia esse QR Code agora. Gente, todo professor tem que ter esse contato, tá? E passem para os alunos, tá? Sejam cool e digam, alunos, tem um contato para passar para vocês, muito bom, tá? Essa é a Luzia, uma ferramenta de inteligência artificial, eu compartilho o máximo que eu posso ela, tá? Aqui está o QR Code de acesso, ele é um WhatsApp que ele funciona como um chatbot, tá? Você faz pergunta, claro que nós estamos falando de uma conversa de WhatsApp, então ele tem conversas mais limitadas, ele não faz textos muito complexos e muito longos, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu sempre indico, estou toda hora mostrando ela. Muito bem. Então, profs, nós estamos falando de uma tecnologia de propósito geral. Então, normalmente, quando a gente fala de tecnologias de propósito geral, a gente está falando daquelas tecnologias que são disruptivas, que elas chegam para mudar tudo, absolutamente tudo, tá? Tudo. Sabe quando eu sempre faço essa analogia? Quando o WhatsApp surgiu, o WhatsApp é uma ferramenta de aceleração de comunicação. Ele não voltou mais. E a gente usa o WhatsApp para tudo hoje também, né? A inteligência artificial também, profs, ela não vai voltar mais. Ou seja, quem sair na frente e fazer o que vocês estão fazendo agora, que os meus mentorados estão fazendo, para quem compra os meus cursos estão fazendo, é sair na frente. Por quê? Ninguém está falando de inteligência artificial na educação. Melhor, nós estamos falando, porque o restante à nossa volta não estão. Olhem para as formações docentes de vocês. Me falem aqui
Quem que teve formação sobre inteligência artificial? Quem que as escolas, que as faculdades, que as universidades trouxeram palestras, trouxeram cursos de engenharia de prompt para vocês? Exceto o SESI e Senai, Sistema Fiesc do estado de Santa Catarina, que eu dei uma palestra semana passada, e alguns municípios aqui no oeste de Santa Catarina, que eu estou indo nos municípios que eles me contrataram para fazer palestras sobre inteligência artificial. São as exceções. Se a gente fizer um cálculo, são muito poucos, tá? Então, profs, eu sei e eu estou acompanhando, tá? Eu estou olhando para muitas formações docentes que eu vejo ninguém está falando disso. E como é que a gente não fala na formação docente de um professor sem inteligência artificial, sabendo que esse é o número 1? É o tema número 1 do mundo, não é só do Brasil, não é só da minha casa, não é só da minha cidade, do mundo. O mundo inteiro está falando de inteligência artificial. E nós temos que nos qualificarmos. Então, eu digo e reafirmo, vocês são especiais, vocês são incríveis. E eu acredito e eu confio em vocês, porque vocês estão aqui se qualificando, porque vocês querem mudar a realidade. Se qualificando com o quê? Inteligência artificial, que é o número 1, vocês vão sair na frente. Imaginem, profs, que vocês que estão aqui agora nessa aula, todos os outros que me acompanham, os meus mentorados, tá? Que sábado, inclusive, a gente teve uma aula incrível com mais de 20 ferramentas de inteligência artificial. Imaginem que vocês são, hoje, tá? Uma Ferrari, depois dessa aula aqui, tendo ideia, pelo menos, do que é inteligência artificial. Vocês são a Ferrari e o colega do lado de vocês, que não sabe nada sobre inteligência artificial, é um Fusca. O que vai acontecer? Vocês vão voar. Vocês vão chegar assim, vocês vão fazer muito mais, produzir muito mais, fazer coisas incríveis com esse tipo de ferramenta. E melhor do que isso, tá? Quando vocês chegarem nos espaços e falarem assim, eu uso inteligência artificial, o que acontece? Todo mundo já fala, olha só, quero conversar mais com a Karen, quero conversar mais com a Emília, quero conversar mais com a Rosana, quero conversar mais com a Jaqueline, com a Jane, com a Mariane, por quê? Entendem, mesmo que às vezes não tão profundo, mas tem uma ideia de como a gente pode aplicar na educação. Mas quais são os impactos da inteligência artificial na educação? Quando a gente fala de impacto, professores, eu quero falar para vocês que quando o ChatGPT em especial surgiu, tá? Ele, em 24 horas, ele já tinha, assim, ultrapassado toda e qualquer barreira que se imaginava de acesso a um aplicativo, a uma ferramenta, né? Então, assim, foi tipo uma bomba, assim, caiu, foi para o mundo inteiro, né? Imediatamente. Então, todo mundo começou, não sabiam usar, mas queriam mexer, saber buscar o que era isso, né? O que aconteceu com isso? O mundo não estava preparado para receber ainda o ChatGPT, as ferramentas de inteligência artificial. E aí, com isso, veio regulamentação, aspectos éticos, que ainda, na grande maioria dos locais, não tem. E está tendo um processo muito demorado para se implementar inteligência artificial. Eu digo assim, documentos que regulamentam, especialmente nas instituições de ensino. Porque, embora a gente pense que no futuro tem uma regulamentação nacional, cada instituição tem que ser a sua. Alguém de vocês aqui, que estão ao vivo, alguma das instituições de ensino de vocês já tem comitê de ética para inteligência artificial ou algum documento? Ó, a maioria não, né? É exceção, assim, quem diz, olha, a minha instituição já está fazendo um movimento, tem uma comissão para discutir inteligência artificial. Então, profs, vou dar uma missão para vocês aqui hoje, tá? Levem para suas instituições de ensino esse apontamento. Levem assim, olha, gestão. Olha aí, a Karen já anotou. Olha, gestão, a gente está falando de inteligência artificial, a tecnologia está aí, como que nós vamos lidar isso dentro da nossa escola, dentro da nossa faculdade, dentro da nossa universidade?
Vamos fazer uma comissão, vamos juntar, fazer uma conversa para ver o que as pessoas estão pensando sobre isso. Comecem o movimento por vocês, para a gente também resguardar e também para potencializar vocês que estão lidando com isso. E pensando nisso, a Unesco, inclusive aqui está o QR Code para vocês acessarem, tá? Em novembro do ano passado, lançou esse guia de inteligência artificial generativa aplicada à educação e à pesquisa. Então, ele é muito voltado para o objetivo número 4 da ODS, né, que é a educação de qualidade. Inclusive, nós temos uma missão, quanto professores também e gestores, né, que até 2030 a gente focar muito nesse objetivo. Inclusive, o objetivo 4C fala sobre a formação continuada dos professores e a qualificação dos professores, que as instituições de ensino têm que olhar com muito carinho para isso, certo, profs? E a Unesco, nesse outro documento que está em português, ela traz também alguns dos principais impactos que a inteligência artificial vai causar na educação. A Unesco traz aqui nesse documento, tá, algumas situações e recursos que o professor pode utilizar a inteligência artificial dentro da sala de aula. Então, eles trazem aqui, então, que os alunos podem escrever consultas no ChatGPT e usar o recurso das respostas geradas pelo ChatGPT, tá? E procurar as respostas alternativas. Então, ir buscando, tendo esse pensamento crítico. E o professor pode ajudar muito nisso, né? Outra recomendação da Unesco aqui, os alunos podem inserir mensagens no chat, seguindo uma estrutura de uma conversa, de um debate, e os professores podem pedir para os alunos que usem o chat GPT para preparar as suas discussões. Trabalhos em grupos, os alunos podem utilizar para pesquisa, para informação, para executar tarefas. Os professores podem utilizar para gerar conteúdo, conteúdo de aula, conteúdo de curso, plano de aula, plano de ensino, apresentações e muito mais. O ChatGPT pode fornecer comentários personalizados para os alunos. Os professores podem pedir ideias de como elaborar ou atualizar um currículo, por exemplo, fazer uma avaliação. Os professores podem fornecer informações básicas aos alunos e pedir para que esses alunos façam uma consulta no ChatGPT para saber mais sobre o tópico e fazer depois uma discussão como forma de apoiar esse processo de aprendizagem, né? Os alunos podem explicar para o ChatGPT o nível de compreensão sobre um conteúdo e usar como uma ferramenta de estudos também. Os professores podem pedir ao ChatGPT ideias de como entender a aprendizagem, como que os alunos aprendem, quais são os perfis de aprendizagem, quais são as gerações e como cada geração aprende, como eu posso ser mais objetivo. E os alunos podem interagir com o ChatGPT como diálogo, tutorial, organização, né? Então, vejam, profs, que a própria Unesco está trazendo fortemente aqui os impactos da inteligência artificial na educação, e vai impactar muito. Não tem como não impactar. Aqui, nessa tabela, ele traz todas as áreas, desde o planejamento até a execução do conteúdo. Então, veja, que nós querendo ou não, ela vai impactar. E aqui eu faço uma pergunta para vocês. O que o aluno que vai na sua sala de aula, que você está ensinando, vai buscar na sua sala de aula? Ele vai buscar informação do passado ou ele quer aprender uma nova ferramenta? Ele quer aprender como usa o ChatGPT? Ele quer aprender uma novidade que está disponível no mercado ou na minha realidade? Profs, daqui 5 anos, as empresas não vão mais contratar pessoas que não saibam utilizar a inteligência artificial. Hoje, se vocês acessarem o LinkedIn, muitas empresas já colocam assim, habilidades básicas com o ChatGPT. Estou falando para você, se vem 2 professores para mim, a Karen, que é expert em inteligência artificial, que é uma Ferrari, e vem a Mariazinha, que não sabe nada de inteligência artificial, quem que eu contrato?
É óbvio, profs. Então, a gente tem que ensinar, a gente tem que trazer isso. Então, vejam que a inteligência artificial vai impactar, sim, a educação, mas muito positivamente, mais positivamente do que negativamente. Olha aqui, essa tabela também da Unesco, para pesquisa, quem quer trabalhar com pesquisa, você pode projeto de pesquisa, você pode coleta de dados, análise de dados e redação. Não me falem, profs, por favor, não gastem tempo de vida tendo que olhar 5.000 artigos no PubMed, no Cielo, no Google Acadêmico. Não tem mais por que gastar esse tempo. Vocês podem utilizar aquelas informações, mas a inteligência artificial pode sim produzir muita coisa para vocês. Mas, claro, que aqui eu falo uma coisa muito importante. Mais importante que a inteligência artificial é o professor que está atrás dela dando comando, pedindo a informação. Porque quando você sabe pedir a informação para a inteligência artificial, ela te dá uma resposta mais certa, uma resposta precisa. Agora, se você não sabe, você vai usar qualquer coisa, fazer de qualquer jeito. E ele vai te dar coisas que você não sabe se está certo, se está errado, se é bom ou se está ruim. Você não vai conseguir fazer um projeto, não vai conseguir fazer um artigo, produzir um documento, fazer um relatório. Né? Então, eu trago muito isso, que a inteligência artificial ajuda a gente a resolver alguns dos maiores desafios da educação. Primeiro, a desigualdade, e o segundo, que é o principal, a defasagem na educação. Por quê? Vocês concordam comigo que, na medida que todos os professores, a inteligência artificial está em acesso para todo mundo que tem internet. Todo mundo que sabe utilizar pode perguntar e vai ter acesso à mesma informação, ou quanto melhor o prompt que você fizer, melhor vai ser a resposta que você vai ter. Então, nós temos uma solução importante para melhorar aqueles nossos números do relatório do PISA, e também dos resultados da OCDE, que nós somos os últimos em tudo, ou o terceiro último, né? O antepenúltimo de todos os países. Ela vai nos ajudar muito a deixar a gente mais criativo, fazer atividades, né, mais assertivas, e a gente vai ganhar tempo. E por que a gente vai ganhar tempo, professores? E olha o impacto. Porque essa pesquisa aqui, ó, mostrou, professores, que um professor trabalha 50 horas por semana. E dessas 50 horas, 51% o professor fica fazendo atividades administrativas. E ele não fica com o aluno. Ele fica fazendo plano de aula, fazendo plano disso, criando atividade, criando exercício porque tem prova, criando exercício porque tem não sei o quê, criando não sei o quê, criando não sei o quê, criando não sei o quê. Daí depois corrige isso, corrige aquilo, já foi. De 49% do tempo com o aluno. E a inteligência artificial consegue resolver muita coisa administrativa. Muita. 70%, 80% das coisas administrativas ela resolve, e isso vai fazer com que o professor consiga dar aquela atenção real e que tanto deseja para o nosso aluno. Aquela atenção de lá dedicada ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. Profs, é liberdade. É fazer o que a gente sempre sonhou, de olhar para o aluno e parar de preencher relatório, preencher plano de aula. E eu estou sendo bem enfática com algumas coisas, para doer mesmo. Para vocês pensarem, será que vai fazer tudo isso? Quem é meu aluno na mentoria que sabe que é bem isso, não é? Quem já viu aulas minhas de inteligência artificial, quem já fez a minha masterclass sabe que é. É só saber mexer, é só saber utilizar de forma assertiva. E quais são as implicações que vai trazer? Né? Quais as aplicações que a gente tem? As aplicações na inovação, a gente ter formas de ensinar mais inovadoras, a gente aplicar cada vez mais no ensino, na pesquisa e na extensão, nas avaliações, na personalização do ensino. A educação do futuro, a gente nunca se falou tanto em ensino personalizado.
E quem é que não gosta de receber um mimo personalizado com o teu nome escrito? Quem não ama ter uma xícara com o seu nome? Ah, essa é minha xícara, foi feita para mim. Todo mundo, nosso aluno também quer. Ele não quer ser tratado igual a todo mundo, até porque cada um tem suas diferenças. E aí entra uma outra coisa na personalização, profs, as crianças e jovens com neurodivergências, tá? É o que hoje eu recebo de mais perguntas e é onde os profs têm mais dificuldades. Atender as crianças, adolescentes e jovens com neurodivergência. E a inteligência artificial nos ajuda a fazer isso. E eu vou falar para vocês como. Por exemplo, tem uma atividade que eu faço com os meus alunos, eu peço para a turma inteira, né? Normal, eu não coloco nenhuma neurodivergência, né? Como se eu não tivesse nada. Ele faz a atividade, ele cria para mim. Depois eu conto que eu tenho uma aluna que é autista, como que eu poderia fazer a mesma atividade para atender essa aluna que tem autismo. E ele me traz a mesma atividade específica para aluna de autismo, sem eu precisar ficar batendo a minha cabeça 10, 12 horas, uma semana, um mês, pensando na atividade. Ele faz em 20 segundos. Mais uma vez, relembrando vocês, o professor é a ferramenta mais importante. E por que eu falo isso? Porque se o professor não souber mexer na inteligência artificial, se o professor não souber avaliar se aquele conteúdo produzido é adequado, não vai dar certo. Não vai fluir e não vai conseguir executar. Então, precisa ter domínio de conhecimento. A gente pode utilizar a ferramenta de inteligência artificial para estudar, inclusive. Então, a gente precisa ter domínio de conhecimento, saber mexer com a inteligência artificial e avaliar se aquelas ferramentas produzidas servem para os meus alunos ou não, se aquele conteúdo produzido serve ou não. Esse é o ponto mais importante. E aí está um outro fato que a gente realmente precisa ensinar os nossos alunos a mexerem. Nesse fórum de Stanford que eu participei na semana passada, eles comentaram, né, que eles fizeram uma pesquisa com os alunos e eles tinham uma porcentagem de alunos que não conheciam inteligência artificial. Os alunos não conheciam. Se eu não me engano, era 26% dos alunos não conheciam. Isso é muito. Se eu contar para vocês que quando eu comecei a falar de ChatGPT na sala de aula, a maioria dos alunos não sabia o que era. Não sabiam, e a gente tem que ensinar, porque é a ferramenta do futuro que está no mercado, se ele não sabe, né? E aí vem também uma outra aplicação, feedback. É o que a gente mais tem dificuldade de dar feedback para os nossos alunos. Feedback de prova, mas não só isso, a gente tem dificuldade de dar feedback para o nosso marido, para a nossa esposa, para os nossos filhos. E ele nos ajuda a dar feedback para o marido quando a gente fica chateada, sabe? Tu pode ir lá e contar e pedir, como é que eu faço? Não só feedback, tá? A gente pode pedir presentes também, ele nos ajuda a como pedir, tá? Então, nos ajuda muito. Mas para ajudar os homens que estão aqui ao vivo também, e depois vão assistir gravado, dá para pedir como é que faz para pedir com carinho para a mulher para ir jogar futebol, tá? Então, profs, eles nos ajudam a fazer muita coisa, todas as ferramentas. E aí entra todos os trabalhos administrativos também. Só que grandes poderes nos trazem grandes responsabilidades. Esse meu slide aqui é o slide meu preferido, porque a gente tem na nossa mão um grande poder, que é utilizar a inteligência artificial, mas a gente também tem uma grande responsabilidade, professores. Né? A gente tem uma responsabilidade imensa de utilizar a inteligência artificial. E não só de saber usar, mas também transmitir esse conhecimento. E ela nos traz mais inovação, mais criatividade, produtividade e liberdade. Anotem essas 4 palavras aqui. Isso é inteligência artificial. Tirem foto desse slide aqui. Compartilhem no Instagram, me marquem no Instagram. Não precisa ficar desesperado.
tá? Não precisa ficar desesperado, não deve se proibir celular em sala de aula, tá? Deve se proibir o celular sendo usado para coisas que não edificam o conhecimento. Agora, você deve trazer o celular como uma ferramenta de aprendizagem. Por que não trazer o celular para fazer... vamos pensar aqui, fazer uma caça ao tesouros e os alunos lerem QR Code. Por que não dizer para o aluno buscar na inteligência artificial alguma informação usando o seu celular? Por que o aluno não pode ler um vídeo que o professor tem para passar e ler no seu celular? Gente, tudo que é proibido para nós, a gente fica com mais vontade de usar. Mais vontade de buscar o que é aquilo, como é que funciona. Se eu falasse para vocês aqui agora, usar a inteligência artificial é proibido para professores. Todo mundo gera um negócio dentro da gente que todo mundo quer ir lá ver o que é aquilo. É que nem quando tu fala para a criança, não põe o dedo na tomada. 5 minutos depois ela vai pôr. Porque é a curiosidade. Tudo que é proibido gera curiosidade. Olha o que eu faço. Eu tenho uma dinâmica genial. Eu imprimo QR Codes, inclusive está aqui na minha agenda, no meu planner aqui. Eu sempre deixo guardadinho. E eu chego na sala de aula e eu falo assim, eu pego, 5 alunos, eu entrego só o QR Code, né? Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Eu entrego só o QR Code assim, ó, eu imprimi, eu entrego para o aluno e eu falo, você tem um tesouro, não pode ler o tesouro até eu dar o comando. Gente, gera um negócio nos alunos. Os colegas começam, o que tu tem? O que é? Nananã. Isso gera curiosidade, gera a intenção desse aluno com o aprendizado. E é uma coisa que, gente, eu gastei R$ 2,50 para imprimir isso aqui. E é uma atividade que depois eu falo, pessoal, agora vocês... Quem tá com o tesouro pode se juntar nos grupos, vocês vão ler o tesouro e resolver o caso. Eu não dei o caso no quadro, eu fiz uma coisa legal para dar um caso. E é um caso. Só que eu gero uma curiosidade, entende? E como é que eu aprendi isso? Eu coloquei na inteligência artificial, eu coloquei que eu queria uma atividade que fosse dinâmica, que gerasse curiosidade e que os alunos pudessem resolver um caso para mim. Então, é fácil, não é difícil, só que tem que saber usar. Então, a inteligência artificial vem muito para trazer novas formas de aprendizagem, né? Então, a IA pode nos permitir, né, novas possibilidades, como também realidade virtual, realidade aumentada, novos modelos de ensino, e aí entra para ajudar a desenvolver novos modelos, modelos mais personalizados, modelos mais adaptativos, e novas ferramentas para os professores, novas formas de ensinar. E quando a gente fala, né, de inteligência artificial, saber usar vai ser a grande tendência do ano de 2024. Então, prof, se eu puderem dar um conselho, estejam aqui toda segunda, assistam os meus vídeos, estejam atentos às novidades, tá? Invistam em saber como utilizar a inteligência artificial, né? Mas quais são os desafios e as complicações também? Eu falei de tudo que é bom da inteligência artificial. Então, a própria Unesco, ela traz que uma das principais preocupações que a gente tem com a inteligência artificial é a integridade acadêmica, então, a integridade dos nossos alunos, como preservar a integridade, essa falta de regulamentação, a proteção dos dados, e por isso que eu compartilho com vocês aqui, por favor, não coloquem dados sensíveis na inteligência artificial. O viés cognitivo, porque ela é uma interação humano-máquina-humano, tem alguém que treinou essa máquina para ela te responder tão bem. Então, pode ser que tenha um viés cognitivo aí. Vieses de gênero, de diversidade também. A questão da acessibilidade e a própria comercialização, que hoje... dá para se dizer que umas 90% das ferramentas têm a versão gratuita, mas tem a paga também, que aí o melhor é entregue no pago. A Unesco também faz algumas recomendações. Ela sugere, então, que os professores sejam preparados para o uso da inteligência artificial. Então, vocês que estão aqui já estão sendo preparados.
A Unesco recomenda que se estimule ao uso pelos estudantes, então que a gente traga a inteligência artificial como uma ferramenta, como um método de ensino. As políticas de regulamento, que se implemente políticas de regulamentação no uso dentro das instituições de ensino, que se crie planos diretores na gestão educacional para ensino, aprendizagem e avaliação utilizando inteligência artificial, que se crie comitê de ética para a inteligência artificial, que se faça teste piloto e também para que se promova inovação nos locais, inovação local com utilização de inteligência artificial. E eu digo para vocês, professores, não é a inteligência artificial que vai substituir os professores, são os professores que sabem utilizá-la que vão substituir os professores que não sabem. E eu quero aproveitar esse momento, e quem não tem esse presente meu aqui, que diante de tudo isso, a gente tem um monte de desafio, um monte de coisa para se pensar, um monte de tendências da inteligência artificial. Eu criei esse playbook que se chama Ensinando na Era da Inteligência Artificial, que está aqui nesse QR Code, onde ele tem, são perto de 20 páginas com algumas estratégias que vocês podem estar utilizando em sala de aula, e também tem como criar um prompt, como trabalhar com a inteligência artificial. Então, façam bom uso. Profs, então hoje a gente debatemos muito sobre o impacto da inteligência artificial, então eu acredito muito que esse impacto ele é muito mais positivo do que negativo, mas também tem algumas coisas que a gente tem que cuidar com esse uso indevido. E aí eu vejo que hoje o uso indevido da inteligência artificial está muito mais no ambiente extraescolar do que intraescolar, intrauniversitário, que aí vem aqueles crimes tantos que a gente já está vendo também. Mas como eu falei para vocês, o meu foco aqui, eu quero que o professor use e abuse da inteligência artificial, que eles não entrem em desespero e que eles tenham liberdade. Que a inteligência artificial possa trabalhar para vocês, que vocês possam aprender a usar ela de forma efetiva, de forma inteligente, e que ela possa realmente movimentar, mudar toda a forma que você ensina, transformar, mas que também você não perca a tua qualidade de ensino, mas que ela potencialize, e é isso que eu vejo a inteligência artificial. É para nós que já estamos sempre em movimento, que já somos muito inteligentes, ficarmos ainda mais inteligentes. E eu acho que essa é uma das principais funções da inteligência artificial na nossa vida. Professores, mais uma vez, convido vocês a me acompanharem nas redes sociais e também a seguirem a página lá no YouTube para acessar todas as aulas gravadas. Então, muito obrigado por mais esse encontro incrível. E agora, eu vou abrir aqui para a gente fazer uma discussão. Fiquem à vontade, professores. Fiquem à vontade mesmo. Façam seus comentários. Deixa eu ver aqui.